essa seria uma solução para o futebol brasileiro, acabar os estaduais, né? Porque você ou transformá-los, né? Adaptar. Vamos pensar em adaptar. Eu sou contra acabar, eu sou a favor de pensar na adaptar. adaptação. Pelo que você está falando, você pega 15 datas e distribui para o ano inteiro, aí os times vão ter mais tranquilidade para trabalhar. O jogador não vai sair... Porque tem treinador que não dá treino, gente. Mas, Vocês lembram que começou... Fica só dando palestra. Vocês lembram que Mas aí antigamente... você ia ter que esticar a folha salarial dos clubes do interior pro ano inteiro. Não estou falando do interior. Estou falando para quem está na primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Quer ver? Eu tenho Estou falando do futebol brasileiro. Você resolve o problema. Mas aí você cria o problema de todo mundo que precisa jogar nos estaduais, né? Agora, o que eu acho que tinha que acontecer? O mundo inteiro, o calendário começa em agosto e vai até junho do ano que vem. Julho do ano que vem. Eu acho que a gente, com o tempo, precisa se adaptar. Porque o mercado nosso é todo europeu. Você vende jogador para a Europa, você vende jogador para todas as ligas, que o campeonato começa em agosto. Então, as janelas já foram feitas. Então, a gente precisava adaptar o nosso futebol aos poucos com as ligas que a gente negocia nos atletas. Aí a gente vai entrar... a CBF tentando fazer isso. Porque... vai aumentar o ano, vai pôr uns 3 meses. O que acontece? Você falou, agosto e tal. Dezembro e janeiro, que tradicionalmente o brasileiro é de festas, né? Como é que é na Europa, por exemplo? Tem jogos? Então, o que eu acho que tinha... O Campeonato Brasileiro já começa em maio. Esse ano foi diferente por causa de Copa do Mundo. Sim. Antigamente o Campeonato Mineiro acabava em maio, perto do Dia das... Normalmente final do Dia das... Geralmente era assim, um final de semana acabava o Campeonato Mineiro, no meio da semana já tinha jogo de Campeonato Brasileiro. Exatamente. Falaram aqui, Gão, que quem que é? Marlone Senna, que em 2006, 2007, 2008 deve estar falando de São Paulo, né? São Paulo. Ganhou apenas o brasileiro. Não, 6 ele ganha a Libertadores. Olha aí. Porque ele vai disputar o Mundial contra o Liverpool. Tá falando aqui. Ele é São Paulino, ele é meu amigo. Nós tomamos pau no psicoteca da polícia juntos na primeira vez. Pensei que era só o Fael. Como é que ele chama? Tem outro. Marlone Senna. Ô, Marlone, você tem a cabecinha igual a do Fael. Toledo, pensei que era só o Fael. Tem outro. Não, o Fael, além dele tomar pau no psicoteca, ele faz os outros tomarem pau. Ele passou, preparei o Marlone pro psicoteca. Passou cola pro Marlone. Foi o contrário, então. O São Paulo ganha o Mundial de Clubes em 2005 e o Internacional ganha em 2006. O Marlone tá certo. 2006 foi com o Gabiru? Foi com o Gabiru. Isso. Então o Marlone tá certo. Inter e Barcelona. 6, 5, 6 e 7 é o 6, 7 e 8, né? O São Paulo foi campeão quando? Mundial? 5. Ah, tá. 2005. Então eu acho que depois vai nessa sequência aqui, né? Então o Marlone tá certo. Obrigado, Marlone. Valeu. Você não passou na polícia aí por conta do Fael. Não, viu? agora ele é cabo lá em Betim. Depois que ele separou, que ele afastou de mim, ele passou no psicoteca. Ele foi em frente na carreira. Não, ele foi para o psicólogo e o cara falou, nós vamos fazer. Você fez regressão nele para pagar o Fael da cabeça dele. Agora, vocês lembram de uma situação que era mais ou menos assim? Não, deixa eu só não deixar uma... Desculpa, deixar uma pergunta no ar. Calendário adaptado. Então, você defende que no Brasil começa em agosto e vá até o meio do ano seguinte. Exatamente. E como é que é já dezembro e janeiro? A nosso amigo oculto, Natal, Réveillon... Na Europa tem recesso. Na Europa tem recesso. Não, se bem que na Inglaterra tem aquela época lá do final de ano que tem jogo todo dia, quase, 2 em 2 dias. Como é que chama aquela? Eu sei. Não sei o que day, como é que é... Não vou saber o dia, não, mas eu sei qual. O pessoal vai ajudar a gente. Que tem o pessoal do chat aí fala, né? Aquele, eu adoro aquilo. Você fica vendo o jogo bom todo dia. O time joga de 2 em 2 dias, depois dá uma respirada. Eu estou falando por causa assim, do costume, né, brasileiro, que pese termos muitos estrangeiros, né, hoje no futebol brasileiro. Dezembro e janeiro, verão. Ia mudar a vida de quem? Dos atletas? Da Série A? O que a gente tem que pensar é assim, que na Europa, geralmente, como é um clima mais temperado, geograficamente falando, né, por exemplo, nessa época aí é frio extremo. Então também tem um recesso muito por isso. Imagina, tipo assim, no campeonato norueguês, camaradas debaixo de gelo, né, Ucrânia, por exemplo, Rússia, né? Aqui no Brasil é um calor excessivo. Então a gente tem essa diferença assim, também climática nesse aspecto para dar esse recesso. Agora quero ver Você imagina um jogador, por exemplo, assim, que sempre teve a férias em janeiro, voltava ali dia 20 de janeiro, um pouco antes, né? Então a galera volta dia 10. Se apresenta dia 4, 5 de janeiro. Dezembro, geralmente, o cara pode ir pra praia, curtir um Réveillon. Não, e tem férias escolares. Férias escolares e tal. Aí o camarada ele vai ter férias em julho.
Ele vai viajar para onde em julho, entendeu? Tipo, pelo menos no Brasil. Fora tem verão, ele pode ir para a Europa, que é verão europeu. E é difícil também você quebrar essa sequência que já tem, né? Não vai quebrar. Mas vocês lembram de uma situação não. que tinha, que era assim, antigamente, se o time que disputava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil? Vocês lembram de uma Sim. que existia isso? Aí passou a entrar numa fase posterior. Exatamente. Depois de um tempo passou a entrar numa fase posterior, porque até então o realmente não eliminado lá disputava. volta para cá. O Cruzeiro ficou Você um tempo sem enfraquecia a disputar. sua competição, porque você tirava times fortes da sua Copa do Brasil. E aí eu lembro que tinha uma situação que às vezes o campeonato estadual acontecia no primeiro semestre do ano e no segundo semestre eram os regionais. Eram bem menos jogos também que os times disputavam, né? O calendário sempre foi... Teve época que o Campeonato Brasileiro acabava no... Tipo, o Brasileiro de 77 acabou dia 5 de março de 78.